Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso para a gente falar. Sai Tico, entra Cucho, será que tá de bom tamanho? Vamos falar de Cucho Hernández, destaque da MLS, que está na mira, no radar de John Textor para ser o substituto, o novo camisa 9 do Botafogo. E a gente vai falar muito sobre como joga o Cucho Hernández, como é que foi a temporada dele. Muito boa, né? Muito boa. E o Botafogo tem sabido pescar aí bons talentos na Liga Norte-Americana, né? Vamos falar também sobre outros assuntos, incluindo o novo treinador, e o pessoal do UOL ficou hoje perdendo um tempo danado falando sobre Luiz Castro, mas tem nada de Luiz Castro. A gente vai falar sobre isso muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a você, somos mais de 121 mil inscritos aqui no GG, obrigado pelo seu like. Se você não deixou o like, eu peço, deixa o like nesse vídeo, seja agora, depois do vídeo, tal, só não esquece que ajuda demais o canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. E siga a gente também no nosso Instagram, siga nas outras redes sociais, Gigante Glorioso bombando aí junto com o nosso fogão. Vamos lá, vamos ao que interessa. Cucho Hernández, jogador de 25 anos, colombiano, tem uma temporada de 2024 nível Botafogo, né? Sensacional, incrível. E muita gente falando, poxa, mas deixou o Tiquinho Soares embora, fez o Tiquinho de moeda de troca, tal. Fiz na primeira edição de hoje, né, um agradecimento ao Tiquinho Soares, mas os ciclos se encerram. Da mesma forma que começam, eles se encerram. A gente está falando de um jogador que conquistou o coração de muitos botafoguenses, mas vai fazer 34 anos, ganhando praticamente 1 milhão. E o Botafogo está liberando não só 1 milhão na sua folha salarial, porque o salário do Cucho Hernández é um salário alto, né? Então ele vai, obviamente, ter que pagar o altíssimo salário do Cucho. Imagine, você com a folha inchada, fica complicado. Então o Botafogo está liberando jogadores cujo ciclo se encerrou. A gente está vendo aí jogadores que recebiam alta, como Tietê, Marçal, o Tiquinho, o Eduardo, né? Jogadores com altíssimo vencimento na folha salarial do Botafogo, e abrindo espaço para jogadores jovens que vêm tentar manter o alto nível no futebol brasileiro. Eu acho que o scout do Botafogo já deu comprovações de que entende mais de futebol do que os torcedores, né? Quando perguntavam quem era Igor Jesus, a resposta está aí na temporada, né? Quando muitos criticavam, vai buscar reforço nos Estados Unidos, é brincadeira, né? Tá aí o Gregory, que veio do Inter Miami, tá aí o Savarino, que veio do Real Salt Lake, tá aí o Thiago Almada, que veio do Atlanta United, e tá aí o Cucho Hernández, que é o foco do Botafogo agora. A informação primeiramente trazida pelo Carlos Eduardo Sangeneto, tá? É do Columbus Crew. E o Cucho, eu vou trazer alguns dados dele aqui. Em 40 jogos, esse garoto, esse colombiano de 25 anos, ele tem incríveis 39 participações em gol. Em 40 jogos, 39 participações em gol. Foram 25 gols marcados e 14 assistência. É muita coisa. Na SofaScore, pegando os dados do Cucho Hernández, eles consideram um jogo, né, que não foi oficial, né, colocam 41 jogos, mas oficiais são 40 jogos. E o Cucho foi o centroavante com a maior nota em 2024 por clubes da América, no SofaScore. Olha só que interessante. São 40 jogos, aqui eles anotam 41 por conta de um jogo não oficial, 25 gols, 14 assistências, 39 participações em gols, 83 minutos para participar de gol, 89 passes decisivos, 23 grandes chances criadas, sem contar que é o cara do hat-trick. Se tem alguém que faz hat-trick nessa temporada de 2024, esse cara se chama Cucho Hernández. Então, é um excelente nome, muito mais novo do que o Tiquinho Soares, vai receber vencimentos maiores do que o do Tiquinho, mas o Botafogo, nesse momento, está em processo ainda de enxugar sua folha salarial e vai gastar com jogadores de alto nível.
mas também vai gastar com jogadores com custo-benefício mais compatível, como é o caso aí do Cúcio Hernandes, que 39 participações em gols, 40 jogos, é um cara que tem uma média melhor, por exemplo, do que a do Tiquinho Soares nos últimos anos, na última temporada principalmente, que não esteve à altura dos vencimentos. Foi importante, a gente sabe disso tudo, mas para o que ganha, para o que jogou, acabou o Igor Jesus assumindo a titularidade. Então é uma excelente possibilidade, o Botafogo está aí focado, o John Textor está focado no colombiano de 25 anos, Cúcio Hernandes. Vamos aguardar aí boas novidades essa semana. Paulo Vinícius Coelho, junto com a turma da UOL, entrou lá num debate sobre a possibilidade de Luiz Castro voltar a ser treinador do Botafogo. Ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui para ele, ele foi procurar algumas pessoas que convivem com o Luiz Castro para saber qual podia ser a ideia dele, caso o Botafogo fosse procurá-lo. Ele nem sabe se o Botafogo procurou, se não procurou, tal. Afinal de contas, eles não sabem, tá? E o PVC diz assim, porque o Textor, quando disse para mim que ia fazer outras entrevistas, não disse quem seria. Eu ouvi de uma pessoa que trabalhou com o Textor por um bom tempo, não trabalha mais, que ele prioriza técnicos de língua inglesa, que saibam falar inglês, e que nesse momento talvez ele fosse de volta no Luiz Castro. Talvez, olha só, o cara fala talvez, tal. Aí ele vai dizer que tem um impeditivo, que o Botafogo deve dinheiro para o Luiz Castro. Na verdade, o Botafogo está pagando aquilo que a justiça determinou que tem que ser pago. O Botafogo não está devendo ao Luiz Castro, o Botafogo tem uma dívida, e essa dívida foi dividida, e o Botafogo está honrando os seus compromissos com o seu ex-treinador, tá? Então isso não seria impeditivo para a volta do Luiz Castro, até porque o Botafogo está pagando, tá? A grande questão aqui, diz o PVC, é que conversou com o Luiz Castro e perguntou se ele aceitaria voltar para o Botafogo, e aí ele falou o seguinte, diz o PVC, que nesse momento ele está pensando em comunicações, palestras, visitas de trabalho, participações em eventos e no lado mais lúdico da vida. Não está pensando em mais nada, amigo. Não duvido que o Luiz Castro tenha dito isso mesmo, Mas a grande questão aqui não é que o Luiz Castro esteja pensando em ficar dando palestrinha e ficar esse blá 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 dele para lá e para cá, nada disso, A questão é que o Luiz Castro, isso até o próprio PVC fala, o André Hernan e tal, ele está recebendo ainda grana da rescisão do Al Nassr, Então, ele, segundo o PVC, e o raciocínio está certo, quer ficar livre até março. Por quê? Porque assim ele recebe mais 3 salários do Al Nassr e a partir daí ele pode rescindir. Porque se ele fica sem trabalhar até junho, por exemplo, ele recebe dinheiro do Al Nassr integral. O Al Nassr tem que pagar, ele que demitiu. Se ficar até março, recebe até março e abre mão aí de 3 salários. Mas a grande questão é que o Luiz Castro não quer assumir nenhum clube agora, porque ele recebe uma bolada do Al Nassr, Ele não vai ganhar isso em clube nenhum que ele for trabalhar. Então, para ele, vale super, super a pena, Então, por essas e outras, PVC e a bancada do UOL diz que Luiz Castro não volta. E eu digo para você que não volta porque o Botafogo não quer que ele volte, ponto final. Então não tem discussão. Se eu, acionista majoritário do Botafogo, falo, não tem conversa com fulano nem com ciclano. Não é porque o fulano e ciclano não quer voltar que não vão voltar. É porque simplesmente John Textor não quer. E assim a gente espera que venha um treinador à altura do projeto do Botafogo, tá certo? Eu fico por aqui nesse plantão curtinho, deixando um grande abraço a todos vocês. Não esquece, deixa um like, se inscreva aqui no GG, porque aqui é Botafogo. Valeu!